Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. E como na aula passada nós mostramos os conceitos principais de reações de oxirredução em química orgânica, hoje nós vamos aplicar vários daqueles conceitos, porque nós vamos falar sobre um método muito comum de síntese de aldeídos e cetonas, que é a partir da oxidação de álcoois. Só lembrando aqui, esse slide está na nossa aula de oxirredução, lembrando que o etanol, que é um álcool, e o acetaldeído, eles são produtos de reações de oxirredução um do outro. Por exemplo, do etanol, quando ele é oxidado, ele forma acetaldeído. O acetaldeído, quando ele é reduzido, ele forma etanol. Do etanol para acetaldeído, eu tenho uma perda de 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tive um processo de oxidação. Do acetaldeído para o etanol, eu tive um ganho de 2 átomos de hidrogênio. Desculpa, 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tive um processo de redução, porque eu aumentei o conteúdo de hidrogênio da molécula. Hoje nós vamos ver vários métodos que atuam nessa via, na oxidação de álcools para aldeídos e cetonas. Bom, um álcool primário, quando ele sofre um processo de oxidação, ele pode formar um aldeído. E um álcool secundário, quando sofre um processo de oxidação, ele forma uma cetona. Lembrando, né, na aula de oxirredução, disponível aqui no canal, esse oxigênio entre colchetes quer dizer um processo de oxidação sem exemplificar, sem explicitar qual é o agente oxidante. Isso aqui está fazendo referência só ao processo. Bom, o primeiro método, que durante muito tempo foi o único e bastante usado para obtenção de aldeídos e cetonas a partir de álcools primários e secundários, foi a oxidação de álcools com dicromato de potássio em meio ácido aquoso sob aquecimento. Esse agente aqui, o dicromato de potássio, é um oxidante muito forte e ele promove a oxidação do álcool para um composto carbonílico. Entretanto, esse método ele apresentava 2 problemas. Primeiro, o dicromato de potássio ele é utilizado num excesso muito grande para a reação poder funcionar. Então, ele gerava após o processo, um resíduo tóxico de óxido de cromo em grandes quantidades, e esse resíduo é difícil de ser tratado. E outro problema é que essa reação só funciona na oxidação de álcools secundários para cetonas. Quando o dicromato de potássio reage com um álcool primário, o dicromato de potássio promove a oxidação direta dos álcools primários a ácidos carboxílicos, ou seja, você não consegue parar no aldeído. A razão dessa falha vem de uma reação que eu vou mostrar em uma aula futura, que é o seguinte: o álcool equivalente, quando ele reage com o primeiro equivalente de dicromato de potássio, que está em excesso, ele forma o aldeído. Acontece que, como o meio está aquoso, esse aldeído sofre rapidamente uma reação de hidratação. E essa reação de hidratação forma esse composto aqui, que é o aldeído hidratado. Aí, esse aldeído hidratado é oxidado por um outro equivalente de cromato de potássio e forma o ácido carboxílico. Então, esse método não serve para síntese de aldeídos a partir de álcools primários, embora ele seja um método muito eficiente, descontando aquela questão do resíduo o resíduo tóxico do dióxido de cromo, para você realizar a oxidação direta de álcool primário para ácido carboxílico. Se esse for o objetivo da sua síntese, esse método funciona. Agora, para
oxidar álcool primário para aldeído, esse método não falha. Porém, para oxidar álcool secundário para acetonas, esse método funciona muito bem. Aí o único problema é a questão ambiental do resíduo de óxido de cromo. Bom, então, ao longo da química foram sendo desenvolvidos outros processos oxidativos visando resolver esses dois problemas. O primeiro era a eliminação da formação de resíduos de óxido de cromo, que são tóxicos, e o segundo problema era desenvolver métodos de oxidação mais brandos ou que pudessem ser feitos em meios não aquosos para promover a oxidação de álcool primário para aldeído, sem ir para ácido carboxílico. E um composto que resolveu o problema da oxidação direta para ácido carboxílico foi esse daqui. É o método da oxidação por clorocromato de piridínio. Piridina mais óxido de cromo e ácido clorídrico formam esse composto aqui, o clorocromato de piridínio, que tem a sigla PCC. Normalmente a sigla dos reagentes costuma vir em língua inglesa. Então, piridínio, clorocromato. Esse reagente aqui, o clorocromato de piridínio, resolve aquele primeiro problema de você não conseguir parar no aldeído quando oxida um álcool primário. E por que ele resolve esse problema? Porque o clorocromato de piridínio, o PCC, ele é solúvel em solvente orgânico. Então, se você voltar aqui nesse slide, qual era o grande problema da oxidação de álcool primário parar no aldeído? Essa reação de hidratação do aldeído formando esse diol geminal aqui, esse aldeído hidratado, porque é ele que é oxidado para ácido carboxílico. Se a reação for realizada num solvente orgânico, como por exemplo de clorometano, eu não tenho água no meio para hidratar o aldeído. Então eu consigo parar a reação na oxidação do álcool primário para aldeído. Entretanto, esse método resolveu só um problema, não resolveu o outro. Por quê? Eu ainda estou oxidando com um reagente a partir de cromo, que às vezes precisa ser utilizado em excesso. Então, resíduos de cromo são tóxicos. Para isso, foi desenvolvido um outro método, a chamada oxidação de Suerne. Essa oxidação de Suerne, ela emprega cloreto de oxolila, dimetilsulfóxido e trietilamina. Aqui as estruturas: cloreto de oxolila, dimetilsulfóxido e trietilamina. Essa oxidação de Suerne é considerada um método de oxidação brando. Então, ele serve tanto para a síntese de cetonas, para isso você parte de um álcool secundário, quanto para a síntese de aldeídos. Aí você parte de um álcool primário. Eu não vou mostrar o mecanismo, porque essa é uma reação mais avançada, o mais importante aqui é mostrar o método, mas esse cloreto de oxolila ele vai sair na forma de CO2 e monóxido de carbono, e na verdade você vai ter um processo de oxidação envolvendo aqui o dimetilsulfóxido, que vai sair na forma de dimetilsulfeto, e essa reação tem que ocorrer em meio básico. Então a oxidação de Suerne é o método que já resolve aqueles dois problemas. Primeiro, eu não utilizo nenhum composto de cromo, então ele não gera um resíduo tóxico de cromo. E segundo, ele é um método brando, ele consegue parar a oxidação do álcool primário no aldeído. Da mesma forma que esse método aqui, a chamada oxidação de Desmartin. A oxidação de Desmartin emprega esse composto aqui, DMP, que é Desmartin periodinane, em inglês. Em português, a gente chama periodinana de Desmartin. Desmartin foram os dois químicos que desenvolveram esse método. E a DMP, né, a peridionana de Desmartin, que nas siglas a gente convenciona utilizar as siglas ainda em inglês, a periodinana de Desmartin possui essa estrutura aqui. Isso aqui é um átomo de iodo ligado a 3 grupos de acetato mais um oxigênio.
Essa periodinana de 10-martan, ela é sintetizada a partir do ácido 2-iodo benzoico com esse composto aqui, o oxone. O oxone, na verdade, ele é um composto comercial, uma marca registrada, em que ele é uma mistura de 3 sais. O hidrogênio persulfato de potássio, o hidrogênio sulfato de potássio e o sulfato de potássio. Repare aqui, ó, KHSO5. Ele é o hidrogênio sulfato de um ácido peróxido sulfúrico. Ele tem um oxigênio a mais. A mistura desses 3 sais chama-se oxone. Então, o ácido iodoxibenzoico, reagindo com oxone, forma esse daqui. Desculpa, o ácido 2-iodo benzoico, reagindo com oxone, vai formar o ácido 2-iodo oxibenzoico, IBX. Ou você pode escrever também ácido iodoxibenzoico, é uma sigla também. É um nome para ele também, mas o mais importante é que ele é conhecido por essa sigla, IBX. Ele, por si só, já é um agente oxidante. Aí o IBX tratado com anidrido acético e ácido paratolueno sulfônico catalítico forma a periodinana de 10-martan. Outro tipo de síntese de aldeídos e cetonas a partir de álcools é essa daqui, que é a reação de quebra oxidativa de diálcools vicinais. Essa quebra oxidativa de álcools vicinais parte de glicóis, que são diálcools vicinais, reagindo com ácido periódico. O ácido periódico, ele faz a quebra oxidativa dessa ligação aqui, formando duas moléculas carboniladas. Dependendo de R1, R2, R3 e R4, você vai ter aqui, esse pedaço vai formar um composto carbonilado, R1, R2, e esse outro pedaço vai formar um outro composto carbonilado, R3, R4. Se utilizar compostos simétricos, onde todos os grupos são iguais, você vai ter a síntese do mesmo composto carbonilado. Então, essa quebra oxidativa de diálcools vicinais é um método empregado para a síntese de compostos carbonilados, ou também, às vezes, em química analítica, quando se quer degradar produtos que você sabe que possui dióis vicinais. Mas, em termos sintéticos, ela pode ser usada também. E uma alternativa ao ácido periódico é o IBX em DMSO. Quem é o IBX? Vamos voltar ao slide aqui. Esse aqui, o ácido 2-iodo oxibenzoico ou ácido 2-iodoxibenzoico, o IBX. O IBX, que é sintetizado por esse meio, nesse tipo de reação, ele cumpre a mesma função do ácido periódico para fazer essa quebra oxidativa de compostos de glicóis, de álcools vicinais. Bom, agora nós vamos entrar numa série de aulas só sobre síntese de cetonas e aldeídos, que deve ser umas 4 ou 5 aulas mais ou menos, onde vários métodos vão ser abordados. A aula de hoje foi só abordando a síntese de aldeídos e cetonas a partir da oxidação de álcools. Ok? Muito obrigado, bom estudo.